Pessoal, boa noite, como vamos? Tudo bem? Bem, na última aula, então, nós tratamos a respeito das lesões corporais. Falei com os doutores e doutoras que era um tema um pouquinho mais maçante, mas para tudo vem uma recompensa. Então, hoje a gente começa a trabalhar os crimes contra o patrimônio. Eles começam lá no artigo 155, que vai tratar para a gente do furto. Contudo, antes mesmo de adentrarmos ao estudo do artigo 155, a minha proposta é trabalharmos primeiramente o artigo 58. Por quê? Porque a última aula foi um pouco maçante, foi um pouco robusta, né? No sentido de discussões doutrinárias, e a aula de hoje, a gente trabalhando a extorsão, a gente tem alguns temas polêmicos envoltos à extorsão que possibilitam um melhor diálogo, principalmente nessa aula dessa semana, que não é uma aula ao vivo, né? Na próxima aula ao vivo a gente volta com bastante polêmica, como é de estilo, mas na aula de hoje eu peço a gentileza da gente se esforçar a entender o delito de extorsão e as polêmicas que lhes dizem respeito, tá certo, pessoal? Então, bem, primeira coisa, a gente tem que diferenciar a extorsão de alguns outros delitos. Deixo aqui expresso, na forma como trabalhamos o artigo 121 do Código Penal, que é muito importante vocês guardarem compreensão e não caírem na pegadinha repetitiva. Não admito mais que os doutores e doutoras caiam nessa pegadinha, mas na pegadinha repetitiva de que o roubo com resultado morte, quer dizer, o artigo 157, parágrafo 3º, ele não é um crime contra a vida, ele é um crime contra o patrimônio. E como a gente começa a falar de crime contra o patrimônio, é muito importante a gente retomar essa discussão a respeito dos bens jurídicos envoltos, né? Veja-se que o crime contra o patrimônio, a objetividade jurídica não é só o patrimônio. A objetividade jurídica é o patrimônio? Indene de dúvidas que sim, mas outros bens jurídicos de relevância penal resvalam ali no estudo do crime, no estudo do caso concreto subexame. Bem, é muito importante, então, de cara, a gente fazer essa consignação para que os doutores e doutoras tenham atenção de que o roubo com resultado morte, ele não é um crime contra a vida, ele é um crime contra o patrimônio. E aí vem a pergunta: nossa, Hugo, mas o bem jurídico vida, ele não é mais importante que o bem jurídico patrimônio? Sim, o bem jurídico vida é mais importante do que o bem jurídico patrimônio, mas o estudo do tipo penal, né, no que tange ao dolo específico do agente, ele é mais incisivo para o enquadramento da figura típica do que o próprio enquadramento do bem jurídico, tá? Então, na verdade, o estudo do tipo penal do dolo específico, ele é mais importante no enquadramento do tipo penal do que o próprio estudo do bem jurídico. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque não necessariamente um crime de roubo com resultado morte, né? A gente tem lá a figura do homicídio também, o homicídio simples. Se a gente for pegar o artigo 157, parágrafo 3º, pegar o roubo com resultado morte, o roubo com resultado morte, ele tem um preceito secundário maior, ele é um roubo qualificado que guarda um preceito secundário maior do que o homicídio simples. Então, não necessariamente aqui eu estou falando de gravidade, tá bem? Eu estou falando aqui de enquadramento ao dolo específico do agente. O agente não tem o dolo no roubo com resultado morte de, a priori, retirar a vida. O dolo dele iminente é de subtrair o patrimônio. E aí, da violência, a gente tem um resultado morte. Repito que a terminologia roubo seguido de morte para o crime do artigo 157, parágrafo 3º, ela é equivocada. Ela é equivocada por quê? Bem, porque não necessariamente a morte acontece posterior ao roubo. É perfeitamente possível que o agente mate primeiro para subtrair a coisa depois. Imaginemos, um sujeito é muito mais forte que eu estou armado, sei que esse sujeito, por exemplo, acabou de sair aí de um local com muito dinheiro, ele está aí com 10 mil reais, eu
tem o dolo específico de subtrair esse dinheiro, mas esse sujeito é muito maior do que eu. Ele tem muito mais força física do que eu. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou correr o risco de tomar uma surra desse sujeito, me bater e ainda retirar minha arma e atentar contra a minha vida com essa arma. Eu vou primar pela minha vida e vou resolver matar, ceifar a vida desse sujeito para depois subtrair os 10 mil reais por questões aí de segurança. Nesse caso, veja-se que a morte ela veio anteriormente à subtração da coisa. Contudo, o termo correto, portanto, é roubo com resultado morte. E roubo com resultado morte não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Protege-se a priori lá no roubo com resultado morte, protege-se a priori o patrimônio, mas o bem jurídico vida também é protegido pelo tipo penal? Sem sombra de dúvidas que o bem jurídico vida também é protegido pelo tipo penal, inclusive outras qualificadoras. Quando do roubo há resultado de lesão corporal, nós temos também, indene de dúvidas, uma proteção à integridade física. Veja, num primeiro momento, qual é a objetividade jurídica do tipo penal? Bem, no primeiro momento, o tipo penal visa proteger o patrimônio, mas ele também não protege a integridade física, sancionando de forma mais rigorosa quando do roubo, quando da violência é verificada uma lesão corporal de natureza grave? Não, sim, ele sanciona. Então, se ele sanciona de forma mais gravosa, sem sombra de dúvidas, ele também vai proteger a integridade física. Beleza? Fizemos essa introdução genérica, essa introdução geral dos crimes contra o patrimônio e agora, sem mais delongas, a gente passa para o estudo penal específico do artigo 158, que tem muita coisa interessante para a gente falar nessa aula de hoje, nessa quinta-feira, nessa noite de quinta-feira charmosa com direito penal. Afinal de contas, aqui não é civilzinho, aqui é penal, porra, não é assim? Então vamos lá, artigo 158 do Código Penal, assim nos diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Primeira coisa, vamos nos ater ao preceito secundário, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Temos aí um crime de competência rigorosa, em regra, da Justiça Comum Estadual. Justiça Comum Estadual por quê? Porque ele foge ao rol de competência dos juizados especiais. Então, não se aplica a Lei 9.099 de 95 ao delito de extorsão. E não se aplica a Lei 9.099 de 95 ao delito de extorsão. Por quê, doutores? Porque a pena máxima do delito supera e muito o liame de 2 anos, previstos lá no rito sumaríssimo como elementar de competência dos juizados especiais. Veja que aí nós temos um delito de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Veja-se também que trata-se de infração penal de potencial ofensivo aguçado, severo. Por quê? Porque ele não admite os institutos despenalizadores. Ele não admite nem mesmo a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que traz lá para nós a suspensão condicional do processo. Faço aqui um adendo, é muito importante que os doutores e doutoras estejam atentos a isso. Provavelmente isso vai cair na prova de OAB de vocês. Se não cair, vai cair em outras provas corriqueiras, na graduação e fora dela. Temos que ter atenção à inserção do artigo 28A no Código de Processo Penal pelo pacote de lei anticrimes, que nós temos lá a possibilidade ali de acordo de não persecução penal. Hugo, o que você acha disso? Bem, eu acho um absurdo, mas quem sou eu para achar alguma coisa? O Moro, na hora que estava lá como ministro da Justiça, elaborou muito bem um pacote de lei anticrimes, elaborou muito bem várias propostas que foram acolhidas. Dentre elas, é muito importante a gente estudar o artigo 28A do Código de Processo Penal, que traz lá para nós a possibilidade de acordo de não persecução penal. O que é esse acordo de não persecução penal? Bem, o acordo de não persecução penal é o estabelecimento de algumas condições pelo Ministério Público
quando o próprio órgão ministerial vislumbra possibilidade de infrutífera ou desnecessária a persecução penal e a judicialização até o final. Data máxima vênia, entendo que o artigo 28A afronta a Constituição Federal. O acordo entre partes, o acordo entre defesa e Ministério Público, ele é alheio, ao meu modesto ver, às diretrizes da Constituição Federal de 88. É alheio às diretrizes da Constituição Federal de 88, por quê? Bem, o artigo 28A, ao nosso modesto ver, afronta a Constituição Federal de 88, na medida em que atinge diretamente o sistema acusatório. É um pouco perplexo, ou melhor, causa espécie, sancionar um indivíduo quando as exigências previstas no artigo 28A, lá do Código de Processo Penal, são, na verdade, elementos que restringem a liberdade, a plena liberdade, do indivíduo. Então, nesse aspecto, nós temos que fazer também hoje, não só o estudo do artigo 89 da Lei 9.099, que nós temos lá a suspensão condicional do processo, que é aferível pela pena mínima. Então, veja-se que no delito de extorsão não se aplica o artigo 89 da Lei 9.099 também, porque a pena mínima supera e muito. Nós temos aqui uma pena mínima de 4 anos, supera e muito o liame previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 1 ano. Então, nesse aspecto, dito isso, vamos agora estudar os elementos do tipo penal, os elementos do crime. Antes disso, façamos a leitura dos seus parágrafos para posteriormente a gente destrinchar, a gente nocautear tudo que se propõe para hoje. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, nós temos aí no parágrafo 1º, nós temos uma causa de diminuição de pena. Bem, o que é uma causa de diminuição, uma causa de aumento de pena? Perdão, é uma causa de aumento de pena porque ela traz um preceito porcentário de aumento de pena. E esse preceito porcentário, ele é aplicado, como eu já falei com os doutores, então hoje eu não tolero mais que os doutores e doutoras desconheçam a diferença entre qualificadora e causa de aumento. A causa de aumento é um critério utilizado como causa de aumento de pena a ser aplicável na 3ª fase da dosimetria da pena, enquanto que a qualificadora ela vai incidir na fixação da pena base. Ela traz um preceito secundário, um padrão mínimo e máximo diverso daquele previsto no caput. É uma forma especial de execução do delito, a forma qualificada, em que há um preceito secundário com padrão mínimo e máximo diverso do caput. Então hoje, doutores e doutoras, não mais reside dúvida a respeito da diferença entre qualificadora e causa de aumento de pena. Eu tenho plena convicção que vocês não vão errar mais isso. Vamos lá, parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência no disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Nós estamos falando aí de roubo. E por que o tio começou dando exemplo na aula do delito de roubo? Não é porque o tio é doidão, não. O tio começou falando do delito de roubo, porque eu acabei de mencionar para vocês figuras qualificadas, previstas justamente lá no parágrafo 3º do artigo 157. Figuras qualificadas, quais são elas? Qualificadas pela lesão de natureza grave, tem um preceito secundário lá no parágrafo 3º diverso do caput, que vai se aplicar aqui também, porque supera o previsto aqui no caput. E também, salvo melhor juízo 8/12, e também com resultado morte, também nós temos aí a figura do roubo com resultado morte, também lá no parágrafo 3º. Então, se na extorsão se o delito de extorsão praticado mediante violência houver lesão grave ou houver resultado morte, o que o doutorzinho ou a doutorzinha vai fazer? Vocês vão lá no artigo 157, parágrafo 3º, para encontrar a pena. Qual que é o nome disso? Norma penal em branco. Hugo, meu Deus, mas norma penal em branco? Sim, norma penal em branco para complementar o preceito secundário. Hugo, mas eu achei que norma penal em branco era só para completar o preceito primário.
Quer dizer, era só para completar a definição daquilo que era crime. Não necessariamente. Nós temos aqui uma referência a um outro dispositivo previsto dentro do Código Penal. Quer dizer, emanado de um mesmo órgão, emanado de uma mesma fonte legislativa, tá? Em que se dispõe lá do preceito secundário. Então, aqui, o artigo 158 é quando há resultado de lesão grave ou de morte, quando da extorsão resulta lesão grave ou morte, nós vamos buscar a pena onde? Nós vamos buscar a pena, não é no artigo 158, nós vamos buscar a pena lá no artigo 157. 157 o quê? Parágrafo 3º, norma penal em branco. Por quê? Porque busca-se uma completude, busca-se completar a norma lá em outro dispositivo, em outra codificação ou em outro vernáculo que seja de conteúdo jurídico. Bem, nesse aspecto fica aqui a indicação para que, se doutores e doutoras não tiverem lembrado do conceito de norma penal em branco, dá uma estudadinha de novo lá em parte geral das classificações de norma penal em branco homogênea, heterogênea, norma penal em branco ao quadrado, tá? Porque isso aí cai muito em prova. E hoje em dia, norma penal em branco não é mais pegadinha. Norma penal em branco é obrigação, tá? Então, norma penal em branco, nós não podemos errar. Vamos lá, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, puta que pariu, mas isso aí como é que é? Isso não é sequestro? Isso não é cárcere privado? Veja-se que na última aula nós trabalhamos de forma bem incisiva os princípios ou os instrumentos que nós temos de solução de antinomia. Discutimos lá a respeito do critério cronológico de solução de conflitos. O que é o critério cronológico? Ora, uma norma posterior derroga a norma anterior, revoga a norma anterior. O que é o exemplo? Quando da mesma hierarquia, claro, nós temos o exemplo do artigo 215-A. O artigo 215-A, o crime de importunação sexual, é norma posterior, que revogou a antiga contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Está aí um exemplo do critério cronológico, mas trazendo para o elemento da especialidade. O princípio da especialidade ou o critério da especialidade nos diz que norma especial prevalece sobre norma geral. Então veja-se, aqui, quando o doutor e a doutora questionam se não seria cárcere privado, se isso aí não seria extorsão mediante sequestro, se isso não seria sequestro, as outras e demais tipificações possíveis, nós vamos ver isso em tipo penal específico. Você vai ver que contextualmente, de forma fática, nós vamos trabalhar aqui casos concretos em que há o enquadramento perfeito ao parágrafo 3º, por força, inclusive, do princípio da especialidade. Exemplo clássico do princípio da especialidade, que eu, inclusive, trabalhei com os doutores. Nós temos lá o infanticídio, né? Quando a mãe mata durante ou logo após o parto o próprio filho, sob a influência do estado puerperal. Veja-se, no artigo 121 do Código Penal, o tipo em exame lá, no caput, não é matar alguém? Sim, é matar alguém. Lá, a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal, ela não matou alguém? Indene de dúvidas que sim. Sob outro enfoque, ela matou sob a influência do estado puerperal e durante ou logo após o parto. A gente tem norma específica para isso. A gente aplica a norma específica, que é lá o artigo 123 do Código Penal, não é o caput do artigo 121. Tranquilo? Melzinho na chupeta, mas vamos continuar a leitura aqui do parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas
no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Pera lá, meu doutor e minha doutora, fica aqui a consignação. Qual é a natureza jurídica do parágrafo 3º do artigo 158? Qual é a natureza jurídica do parágrafo 3º do artigo 158? Vem no próximo bloco que você aprende contigo.